Alô, hoje é o dia 30 de janeiro de 2026 e nós temos Bananas, está outra vez no ar. Eu sou José Inácio Werneck e estou nos Estados Unidos, Celina Cortes está no Brasil e Humberto Borges está também no Brasil. E o Humberto vai agora executar o nosso hino. Coitados. Olha, vocês vão ouvir apenas o pior, o melhor, pior flautista do mundo, entendeu? Vai lá. Curioso, vamos lá. Vou executar o hino do Yes, Nós Temos Banana. Viu? É muito ruim. Graças a Deus. Não precisa mostrar mais nada. Eu falei, agora eu toco gaita muito pior. Se prepara para a próxima semana. Matemática com o professor Delamar e no final era como queríamos demonstrar, CPT. Você acabou de demonstrar que você é o pior flautista do mundo. Agora, em matéria. Peraí, pior não. O melhor, pior. Só tem um cara pior do que eu. Adivinha quem? O Humberto tentou executar o Yes, nós temos Bananas na gravação do rádio em 1938, quando eu tinha um ano de idade. Foi o maior sucesso do Carnaval Carioca. O Humberto e a Celina estavam ainda longe de ter sido. Agora, eu quero dizer a você o seguinte: em matéria de hino, o meu querido é o Je ne regrette rien, da Edith Piaf, porque realmente a gente deve sempre olhar para frente. O que passou, passou, e o que vem para frente é o que é importante. E, olha, eu estou perto de completar 89 anos, estou perto de completar 35 anos e meio nos Estados Unidos, sem perder a minha conexão com o Brasil. Vou ao Rio de Janeiro 2 vezes por ano. E as pessoas às vezes me perguntam o que eu acho daqui. Eu digo o seguinte: aqui é como aí. Aqui há pessoas excelentes e há pessoas sórdidas. É como no Brasil. Aqui você tem, por exemplo, um exemplo gritante do que está se passando no momento. Você tem a sordidez representada ontem à noite na infame premiere do filme Melania, a mulher do Donald Trump. É um puxa-saquismo vergonhoso desses bilionários que cercam o governo do Donald Trump. No caso aí é o Jeff Bezos da Amazon. Você não me engano, é ele, né? Pagou 40 milhões de dólares pelo privilégio de fazer um filme sobre a Melania Trump. Quem é a Melania Trump? É uma mulher que veio da Eslovênia. Chegou aqui, teve a sorte de deparar com o Donald Trump naquelas festas do Jeff Epstein, não nos esqueçamos disso, né? Casou com ele, e agora está aí a primeira-dama dos Estados Unidos, o Donald Trump, perseguindo os imigrantes. Né? Então, como exemplo de gente sólida, você tem isso. Como exemplo de gente exemplar, você tem a Glenn Good e você tem o Alex Preter, que foram assassinados pelo ICE, né? A agência de imigrantes e alfândega dos Estados Unidos, em Minnesota. E temos agora aí, hoje, muita pressão. Parece que o governo do Donald Trump resolveu, afinal, mandar investigar o que de fato aconteceu. Está na cara de todo mundo o que aconteceu. A mulher, a Glenn Good, estava tentando se desviar com o carro e foi assassinada. Levou um tiro na testa. O cara da frente dela deu 3 tiros nela, um pegou na testa. O homem, o Alex Kepler, levou 10 tiros. Ele estava tentando defender uma mulher, apenas isso. Ele já tinha tido uma experiência anterior em que ele tinha sido espancado, então, por isso, ele tinha direito de porte de arma. Ele tinha uma arma atrás de um couro nas costas, nem tocou nela. Um braço com uma mão ele tentava defender a mulher, com o outro ele fazia uma filmagem em vídeo,
tiraram a arma dele e depois dele já estar desarmado e no chão, deram 10 tiros no homem. Quer dizer, eu agora, no próximo fim de semana, dia 8, se não me engano, de fevereiro, domingo, eu vou disputar uma corrida aqui que é chamada Corrida de Imigrantes e Refugiados, em New Haven. E vou disputar em honra da Villeneuve Wood e do Alex Preter. Então, quando me perguntam se a gente é admirável, não sabia, dois brancos, um homem e uma mulher, nascidos nos Estados Unidos, não são imigrantes, não tem nada a ver com imigrantes, mas estavam lá defendendo os imigrantes. Estavam defendendo um garoto de 5 anos que foi preso por ICE. Então, essas pessoas são admiráveis. Nós temos que admirar essas pessoas nos Estados Unidos, como temos que admirar as pessoas no Brasil. Hoje eu tenho 5 netos americanos, 4 homens, uma mulher. Então, tenho a minha vida aqui, tenho a minha vida no Brasil. É o que eu digo, os países são o que são, com pessoas boas e pessoas más. E o que vocês dizem? Eu digo que você deve fazer essa corrida descalço, entendeu? Na neve. Corre descalço, corre pelado, cara. Corre de qualquer maneira, vai, voa, porque é preciso mostrar, né, que os Estados Unidos não podem ser destruídos, não podem ser massacrados, justamente pelas pessoas que fizeram os Estados Unidos. Os imigrantes, o primeiro navio que chegou com imigrantes dos Estados Unidos foi o Mayflower, em 1620, aí perto de você. Os Estados Unidos começou a ser colonizado, começou a existir 120 anos depois da descoberta do Brasil. Os imigrantes fizeram um país, fizeram uma potência maravilhosa. E agora tem um cara que está destruindo, e está destruindo justamente por onde? Pela sua raiz, pelos imigrantes, pelas pessoas que fizeram esse país. Zé, parabéns pela corrida. Você vai ganhar essa corrida. Vai fundo, corre rápido, cedo nas canelas. Bom, você sabe, eu vou concorrer, né? Concorrer, entre aspas, na categoria de mais de 80 anos e tenho outros amigos lá também, anos de mais de 80 anos, que vão estar lá comigo. Você vai, se Deus quiser, eu vou filmar essa corrida e mostrar para vocês. Se não puder mostrar no YouTube, vou botar no Facebook para você no Instagram. Você tem ideia de quantos participantes vão estar nessa corrida? Com certeza que vai lotar. Eu não sei, eu posso até pesquisar na próxima sexta-feira, posso dizer isso para você, porque a corrida vai ser no domingo, né? Eu posso dizer, mas tenho certeza que vai lotar, porque vai ser. E, aliás, por falar nisso, no 28 de março, já estão marcando novos protestos aqui nos Estados Unidos, protestos que têm o nome No Kings, né? Sem reis, não querem reis, porque o Donald Trump é um imperador. Ele quer ser Imperador, né? Um segundo, Zé, por favor. Antes da gente pular desse. É bom que essa corrida seja aí, porque se fosse aqui, podia cair um raio. Você sabe dessa corrida que caiu um raio aqui no Brasil, né? Nessa manifestação aí pró-Bolsonaro na semana passada? Você está sabendo? A Celina sabe. Como é que foi isso? É porque tem gente andando, o tempo aí tem um inverno danado, sei lá, tem isso aqui caiu um raio aqui no meio de uma corrida, no meio de uma passeata para anular, entendeu, a democracia, anular a nossa justiça. Aconteceu isso. E você está correndo por justiça. É essa a minha relação. Você está correndo em nome de pessoas que merecem, que precisam de justiça. Você está falando da caminhada do Nicolas Ferreira? Isso, não caiu um raio. Não, é pior do que isso, porque ele usou esse pretexto de liberdade do Bolsonaro, mas, na verdade, ele estava querendo mostrar que ele é o verdadeiro líder da direita, porque ele tem uma capacidade de aglutinar gente que ninguém tem. Então, é pior do que isso. E ele quer um país teocrata, né? Porque ele é filho de pastor, então ele defende a religião evangélica como a necessidade para o país, não sei o quê. Então é muito assustador. Agora, outra coisa assustadora que eu vi hoje na coluna da Malu Gaspar
é que os ministros do Supremo já estão começando a olhar com simpatia a transferência do Bolsonaro para a prisão domiciliar. E quem capitaneia esse movimento é o Gilmar Mendes, que recebeu a Michele Bolsonaro e convenceu o Alexandre de Moraes a recebê-la também. Agora, hoje, o Estadão está dando um editorial dizendo que os ex-presidentes precisam ser tratados com maior consideração, que o Bolsonaro, por causa do quadro de saúde dele, deveria ir para a prisão domiciliar. E aí, só que quando o Lula estava preso, o mesmo Estadão dizia que o Lula tinha que ser tratado como um presidiário comum e achou um absurdo que fosse autorizada, que ele saísse para acompanhar o velório do irmão dele. Dois pesos e duas medidas. Agora, o mesmo Estadão está publicando hoje uma matéria dizendo como é que é a história? Que quem comprou as ações dos irmãos do Toffoli, do Resort Tayaya, foi um fundo que foi comprado por outro fundo, cujo dono é o Zettel, que é o genro, o cunhado do Vorcaro. Quer dizer, essa história está fedendo cada vez mais, né? É o fundo do fundo do poço. Não, assim, nem dá para a gente falar. A gente fala alguma coisa desse escândalo master, aí imediatamente já surge um outro fato, e os fatos estão numa velocidade. Agora, a Polícia Federal já identificou o envolvimento de deputados e até líderes de partidos, que ainda não deu nome aos bois. Ou seja, porque essa semana o Toffoli admitiu que, quando terminarem as investigações, o caso deve voltar para a primeira instância. E aí, com a identificação desses políticos, o caso, eles estão pensando em fatiar o caso, deixar uma investigação que envolve os políticos no Supremo e o restante das investigações na primeira instância. Então, é mais ou menos esse o quadro de hoje, que amanhã já pode ser completamente diferente. O único problema é que continuam querendo dar nome aos bois. Quando começarem a dar nome aos ratos, aí é que o negócio vai pegar. Porque rato também tem nome. E tem o Mickey, conhece? Aí, Já Não, sabe, a gente já sabe que estariam envolvidos o presidente do Senado, o Alcolumbre, o presidente da Câmara, o Hugo Mota, né? Como é o nome do outro? O presidente do PP, Ciro Nogueira. Quer dizer, isso aí são fofocas, né? Ainda não tem uma comprovação. Então, ainda vai vir muita coisa por aí. E realmente, como disse o ministro Haddad, é, é o maior escândalo da economia talvez da história do Brasil. E, aliás, hoje o Lauro Jardim deu uma nota dizendo que o Haddad é das raras figuras que está 100% fora desse negócio. e Ele vai deixar o ministério essa semana. não quis receber o Vocaro, apesar das insistências do Guido Mantega, que também se envolveu. E ele vai, um minutinho só, Werneck. Ele vai deixar o ministério essa semana, o Haddad. Você sabe para onde ele vai? Olha, ele queria fazer campanha para o Lula. Eles imaginam que não deve estar de saco cheio, né? Porque ele fez um trabalho primoroso na economia. Os dados da economia são todos excelentes, né? Inflação baixa, desemprego baixo, enfim. Mas estão insistindo muito para ele concorrer ao governo do estado de São Paulo. E eu ontem estava vendo uma pesquisa sobre os índices do Senado, pesquisas feitas com os candidatos ao Senado. O Bolsonaro ainda não tinha sido preso quando ele deu uma declaração dizendo que para a oposição é mais importante conquistar a maioria no Senado do que a presidência, porque com a maioria no Senado eles têm o controle do judiciário, né? Então, essa pesquisa inicial é assustadora, porque
a oposição está levando de lambada o Senado. Assim, aparentemente, eles vão conquistar a maioria, a presidência do Senado, mas, ao mesmo tempo, vários ministros estão se colocando para concorrer ao Senado, como a Simone Tebet, por São Paulo, a Marina Silva, por São Paulo, a Gleisi Hoffmann, pelo Paraná. E o Paraná está tendo uma insurreição dos partidos de centro-direita contra o PL, que quer lançar o Carlos Bolsonaro como candidato ao Senado, que por essa pesquisa já é majoritário nos votos, com 27%. À frente Depois do vem o PL é o Espiridião a Valdemar, mim com né? 21%. Então, Não. eu fiquei assustadíssima com essa pesquisa, mas eu estou vendo que os governistas estão reagindo e eu espero que consigam reagir a tempo para a gente não perder o Senado também, porque não tínhamos a Câmara e a gente viu o que viu, né? Você falou em economia, então eu queria fazer um reparo, porque eu vi hoje nos jornais brasileiros que primeiro o dólar caiu, agora subiu, né? Quer dizer, parece que tem alguma coisa a ver com a indicação do homem que vai substituir o Jeff Powell no Fed, né? Que vem a ser o Banco Central dos Estados Unidos. Isso é uma coisa que vai acontecer em maio. Temos ainda algum tempo pela frente, mas as especulações já são grandes. E é interessante, porque outro dia eu li também na internet que 10% da população brasileira tem quase a metade da renda nacional. Quer dizer que, apesar de tudo, no Brasil ainda continua essa disparidade econômica muito grande, né? E isso me lembra. Diminuiu, perdão, entre parênteses, diminuiu bastante agora com Lula, o índice Gini, 0,5 alguma coisa. É, Diminuiu, está no mais baixo índice com os 4 anos de governo Lula. mas Não sou lulista, não, hein? É só uma questão de justiça. claro, tem que ver os números. Agora, é um pouco assustador você ver que outros países da América do Sul eles estão partindo para governos de direita que fazem exatamente o contrário, né? Concentrar a riqueza na mão de pouca gente. Outro dia a gente estava falando sobre economia e eu falei do fenômeno da senhoriagem, acabei até fazendo as contas erradas, porque não sou muito bom de contas de cabeça, mas, em suma, é uma grande vantagem do governo americano, porque quando o governo americano emite uma nota de US$ 100, que teoricamente custa 30 centavos, e ela entra em circulação, ele está ganhando US$ 99,70. E isso realizado em plano mundial, porque, graças ao que foi decidido na Conferência de Bretton Woods, em 1944, os Estados Unidos têm a moeda de conversão universal, isso é uma coisa gigantesca. E isso explica bem, por exemplo, a posição agora de alguns países, inclusive agora liderados pelo primeiro-ministro do Canadá, o Mark, como é o nome dele? Daqui a pouco eu me lembro. De que é preciso realmente os países, são os países que ele chama de potências médias. O Brasil é um deles. É o caso do Canadá, é o caso do Brasil. O Brasil tem que entrar nessa aliança que está sendo organizada pelo primeiro-ministro do Canadá para fazer frente a essa opressão financeira que existe, tem que sair da área do dólar, tem que criar uma moeda alternativa. É isso que o BRICS procura fazer. O primeiro-ministro do Canadá está em negociações com a China a respeito disso, e agora o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, o Stelmer, esteve em Hong Kong, na China, para conversar com o Xi Jinping. Então, é preciso que o Brasil entre nessa área também, faça alguma coisa a respeito disso. O Brasil já E os está, já. países estão vendendo seus títulos americanos, né, que era o dinheiro mais seguro, AAA, deixou de ser AAA, e comprando ouro. Então, a valorização do ouro está extraordinária. É mais um efeito Trump, né? Você publicou algo sobre isso hoje, algo não, publicou um excelente artigo sobre isso hoje lá no feed do Facebook, e essa coisa do Brasil,
que mais me chama atenção nisso é o sistema Pix no Brasil. Quando o sistema Pix pegar no mundo, porque você hoje não paga com dinheiro mais. O Brasil pulou por uma etapa enorme, está na liderança dessa coisa da economia, com a conversão muito rápida do dinheiro. Você compra um chiclete com o celular, você compra um palito com o celular, e todo mundo aceita. Hoje em dia, o cara vai pagar com dinheiro, você vai pegar o dinheiro, o cara faz, pô, dinheiro? Não quero mais dinheiro. Dinheiro, para que dinheiro? Se ela não me dá bola. Olha só, o Brasil vai fazer uma revolução nessa coisa. Outra coisa que me parece muito importante, o Trump está destruindo o sistema monetário americano porque ele tem interesse, na minha cabeça, não é informação de ninguém, fui eu que imaginei isso. Ele quer transformar a dívida externa dos Estados Unidos, que são 37 trilhões de dólares. É impagável, impagável. Impagável. Ele quer botar isso como é, moeda virtual. Yeah. Quando ele conseguir colocar isso em moeda virtual, a dívida acaba. Porque ele é dono de moedas virtuais. A mulher dele é dona de moedas virtuais. O filho é dono de moedas virtuais. Então, isso é uma coisa que ninguém está falando nessa história. O Trump está querendo converter a dívida externa americana em moeda virtual. E aí, pronto. O dólar, fim. Carne. E outro dia até falei nele, ele teve aquela frase exemplar, né, que no momento da política econômica internacional, com o Donald Trump à frente, ou você está à mesa como convidado, ou você está no cardápio para ser comido. E é preciso que justamente ele lidere esse movimento, e o Lula e outros líderes entrem nisso. O estado da Grã-Bretanha, a gente está também chegando perto disso, para acabar com essa disparidade, que é uma desvantagem enorme para países como o Brasil. Agora, vem cá, vamos mudar de assunto. O Carnaval está chegando? Quem? Está chegando. Desculpa, eu não escutei. Os Bananas, e do sucesso do Carnaval de 1931, com o Almirante. E o Carnaval agora de 2026, vai ter algum sucesso? Não vai ter? Como é que é? Antigamente, as músicas de Carnaval marcavam época. Hoje parece que ninguém dá bola. Porque as músicas de carnaval sempre foram críticas sociais, né? Eu espero que venham aí umas máscaras do Trump, de diabo, umas coisas assim, né? Aliás, qual vai ser a sua fantasia nesse carnaval, Zé? Vai se fantasiar de quê? Hein? Você vai se fantasiar de quê nesse carnaval? Você vai sair fantasiado? Então, se você vai sair fantasiado, qual é a sua fantasia? Ninguém sabe o que é isso. Mas já que a Celina falou de que as músicas eram críticas sociais, o Yes, Nós Temos Banana, de 1931, era em resposta a uma música americana que era Yes, We Have Many Bananas, que era denunciando justamente os imigrantes. Não sabiam falar inglês, então o camarada estava vendendo fruta, lá, Yes, We Have Many Bananas. Ele se atrapalhava todo. E aí fizeram Yes, We Have Bananas, nós temos banana, e nós temos bananas, gravado pelo Almirante. Depois a Emilinha Borba também cantou. E eu toquei na flauta, que você viu que execução magistral, né? Agora, eu já sei a minha fantasia, não sei a da Celina, ela vai ter que dizer. Eu vou me fantasiar de hashtag. Eu vou me fantasiar de hashtag em protesto contra o uso que o povo está fazendo das redes sociais, uma arma tão poderosa, tão eficaz, dizendo um monte de meleque, meme, né? Então, usem a rede social para discutir os nossos problemas. Não precisa de ser assim, tão Zé Inácio Werneck, que é um especialista, não precisa de ser tão Celina, mas fale das suas coisas, fale do nosso país, que está tentando melhorar e está sendo torpedeado pelo. Aliás, eu vou até fazer uma musiquinha para o presidente do PL, o Valdemar. Tudo bem. Você. Eu vi? Celina, me dá aí um panorama rápido da sua carreira e quais são os seus planos para o futuro. Eu quero que o nosso público conheça bem vocês dois.
Olha, eu entrei para o Jornal do Brasil em 1980 e trabalhei. Eu devo ter trabalhado, sei lá, quase uns 15 anos, porque saí, voltei, saí, voltei. Fiquei 11 anos na revista Isto É, passei pelo Globo, pelo Dia, pelo TV Bandeirantes, e tenho 5 livros publicados. Tem um a caminho, que eu estou ainda na procura de uma editora. A hora que sair, eu vou fazer propaganda. Então, e comecei a fazer o Saída Inércia no final de 2018. É essa a minha história profissional. Ah, e eu ganhei 2 prêmios Essos de equipe. Não foi Que como o legal, Humberto que ganhou sozinho, não. Eu ganhei de que equipe legal, que pelo legal. JB e pela Isto É. Muito bem, parabéns. E você, Humberto? Zé Inácio, são 60 anos de carreira, meu amigo. Eu tenho carreira aí que não acaba. Comecei em 1965, depois, fiz um estágio no Correio da Manhã. Eu trabalhei no Cruzeiro, trabalhei na Manchete, trabalhei no jornal, fiz uma pontinha lá no Estadão. Depois eu fui para a Holanda, fui trabalhar na Rádio Nederland como produtor e locutor de rádio internacional. Depois voltei, fui para o Jornal do Brasil, depois eu fui ser correspondente internacional na Península Ibérica, cobrindo a redemocratização da Espanha, porque interessava muito ao Brasil. Depois fui parar no Líbano, eu fui parar no Japão, fui ao Japão cobrir crise de energia, conheci pessoas maravilhosas e conheci os maiores patifes desse mundo. Então, rodei, rodei, rodei. Vou escrever alguma coisa sobre isso para poder, enfim, não ficar tomando o nosso tempo aqui com a minha, a minha flauta, a minha flauta espetacular. Eu não sabia disso. Eu tive muito. Trabalhei na TV Educativa, fui cronista da TV Globo, fui cronista na TV Educativa, fiz um programinha chamado Saltimbanco, que era um banquinho que saía pela cidade, o personagem era o banco. Na TV Globo eu fui editor de esporte, cara, no Globo Esporte. E depois saí do Globo, voltei da TV Globo, voltei, e agora eu estou aqui orgulhosamente no melhor blog, o blog mais bem feitinho, de corpo dessa coisa toda, que é o Yes, Nós Temos Banana. E eu estou querendo cantar com a minha nova modinha de carnaval, hein? Vocês vão deixar. Pode ser? Você tem Hein? Pode ser? algum... A Celina está com o blog dela. Saiu da Inércia. Você tem algum blog? Eu tenho, não, tenho uma musiquinha de carnaval que é em homenagem a esse momento da política sobre o PL, né? O Valdemar, numa noite de lua. O Valdemar é o presidente do Partido Libertador, que agora está tentando botar o senador lá e está dizendo que o Kassab não disse bom, não disse o que diz, enfim, esquece. Carnaval começa dia 13, pessoal. Não percam a minha fantasia. Minha fantasia é de hashtag. E você, Celina? Chegando ao fim do nosso estudo, agora eu queria falar rapidamente disso, porque eu toquei nesse assunto aqui na semana passada, sobre o possível boicote à Copa do Mundo de Eu 2020. ia te perguntar isso. Pois é, eu ouvi falar disso. Está crescendo, né, esse boicote? Sobre isso, o New York Times, em suma, diz que realmente estão se falando, mas que não há uma movimentação realmente muito forte por parte das federações, né, dos países. Por exemplo, o Irã está classificado, acho que vai ser uma dificuldade muito grande o Irã aparecer nos Estados Unidos. A Dinamarca está na repescagem, por causa daquele problema da Groenlândia, se classificar, é capaz de se recusar a comparecer. Mas isso em relação às federações. Agora, um movimento muito grande que está acontecendo é em relação a torcidas organizadas. Este é que vem sendo o maior problema. As torcidas organizadas de diversos países estão se unindo, conversando umas com as outras para boicotar a Copa do Mundo nos Estados Unidos. Não sei se vai realmente haver um boicote, agora que há um movimento grande nesse sentido por parte de torcidas organizadas, há.
Olha, estamos chegando ao fim do programa. Se vocês tiverem mais alguma coisa a falar, digam aí rapidamente. Eu preciso acrescentar que quem está fazendo o maior boicote é justamente os Estados Unidos. O Trump, sabe quanto está custando? Vai custar um ingresso para a final nos estados da Copa do Mundo, no Met Stadium lá em Nova York? Vai custar em câmbio, vai custar 30 o ingresso para a final, o ingresso mais caro, vai custar R$ 36.000. Uau, 36, é, que loucura! que loucura, que loucura. O Trump está esvaziando os estádios com o preço dos ingressos em conluio com o Fantino, que é aquele cara que é o guru do careca do INSS. Todos os dois são carecas. Pessoal, não deu a Ele acha que é só milionário, que nem ele, né, o Trump. Pois é, Só pois os é. milionários que vão poder ver o futebol. R$ 36.000 um ingresso, cara, para ver uma partida de futebol. É a final, sim. Mas resposta. Na próxima sexta-feira, a gente conversa mais e vamos falar muito ainda sobre o carnaval. Até sexta-feira. cuidado. Peraí, pessoal, cuidado com a minha gaita, hein? Deixa eu mostrar. Bom fim de semana aí para todo Você mundo. não sabe de nada, ó. Ih, esse cara é multi-instrumentista, ainda tem um contrabaixo atrás dele, olha lá. Tem, mas eu toco pior ainda. Eu toco muito péssimo. Eu sou o pior, melhor, pior músico do mundo, mas adoro, adoro.